Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de Tecnologia das Construções 2. Na primeira e na segunda aula, nós falamos sobre as vedações verticais, falamos sobre as alvenarias de vedação e alvenaria estrutural e os principais elementos para a composição desse tipo de sistema. Depois, nós falamos sobre a vedação vertical em gesso acartonado, em placas de gesso, e também em placas cimentícias, que nós conhecemos um pouquinho dos dois sistemas. Agora, nós vamos falar do sistema de vedação vertical utilizando a madeira. Então, a escolha por uma casa de madeira reflete não somente na construção, ela tem influência decisiva desde o projeto de estruturação até a decoração nos ambientes internos e externos. Não é comum na nossa cidade nós vermos casas, né, edificadas em madeira, mas em outras regiões do Brasil, como por exemplo no sul e também um pouquinho no interior de Mato Grosso, principalmente nas cidades que tiveram várias histórias, né, de imigrante do sul, nós temos casas em madeira. Então, elas não são muito comuns por aqui no Brasil, como nos países da Europa, nos Estados Unidos, Canadá e várias outras regiões do mundo. Mas nós temos sim aqui no Brasil várias regiões que possuem a utilização da madeira como sistema de vedação vertical. Apesar das construções mais sólidas, como as casas em alvenaria, serem predominantes no nosso país, as casas de madeira também são bastante procuradas pelos brasileiros, pois, além do charme, existem várias vantagens em ter uma casa construída com esse material. Aqui a gente pode ver duas edificações em madeira, com estética diferente, com processo construtivo diferente também. Então, a gente pode utilizar esse material e esse sistema de vedação vertical em qualquer tipo de pretensão arquitetônica. As vantagens de ter uma casa em madeira. Primeira, durabilidade. Uma casa em madeira pode durar muitos séculos se tiver uma manutenção adequada. Não é raro ver esse tipo de construção com muitos anos de vida. Existem até mesmo algumas casas em países europeus mais frios que chegam a durar meio milênio. Porém, como nós colocamos aqui, ó, se tiver uma manutenção adequada. Se não tiver uma manutenção adequada, não é aconselhável, se não for ter uma manutenção adequada, não é aconselhável que seja edificadas utilizando a vedação vertical em madeira. A estética. As casas em madeira possuem uma estética diferenciada, tem um charme à parte. Seu charme é intenso e a madeira deixa a casa com um ambiente mais acolhedor. Aliada à grande durabilidade da construção, a estética da casa atravessa as décadas, até séculos, sem perder esse charme. Então, a gente pode ver que algumas casas com vedação em madeira são atemporais. O preço. Uma casa em madeira, ela geralmente tem um custo menor do que uma casa em alvenaria. Além disso, suas manutenções são mais baratas, sem tanta bagunça, quebradeira, a poeira que causa na hora de fazer uma demolição em alvenaria. E isso reduz também o tempo gasto para consertar algum defeito, como, por exemplo, encanamento vazando. O preço de uma construção em madeira chega a ser até 20% mais barato do que a mesma construção em alvenaria. Ou seja, se você tem o mesmo projeto em alvenaria, ele vai custar 20% mais caro do que se você executar esse projeto em madeira. A praticidade. Em uma construção de madeira, o tempo gasto para levantar toda a casa é bem menor se comparado com uma casa em alvenaria. Uma mudança no projeto original é muito mais fácil de ser realizada. Os isolamentos. A madeira é um material com um bom isolamento de temperatura e som. Por isso, morar em uma casa de madeira pode ser tranquilo e também aconchegante, apesar e também charmoso. Por não passar tantas vibrações para dentro do ambiente, a madeira proporciona uma casa mais silenciosa e pela propriedade térmica do material, os invernos são mais quentes e os verões mais frescos dentro de casa. O desenvolvimento sustentável, aí chegamos num ponto crucial. A madeira é um material ecológico, o que torna a sua casa menos danosa ao meio ambiente.
pois em sua construção há menos emissão de CO2, responsável pelo efeito estufa. A saúde, né, fica melhor. Então, a madeira é uma grande aliada no combate a doenças alérgicas respiratórias no geral, pois ajuda na purificação do ar, da umidade e é menos propícia à retenção de pó. Quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável e melhor saúde do usuário, a gente entra em consenso com o que a gente está vendo hoje. Muitas tecnologias e sistemas de tecnologias de construção civil voltadas para a questão socioambiental. Então, a utilização de madeira sempre de forma consciente, comprando a madeira de fornecedor certificado, de fornecedor que faz a construção limpa, o processo de aperfeiçoamento da madeira ali de forma limpa, tá? Precauções. Então, aqui entramos numa desvantagem em ter uma casa de madeira, como nós falamos nas outras aulas. Todo sistema construtivo tem as vantagens e as desvantagens. As precauções. A madeira precisa de uma série de cuidados a mais do que uma casa de alvenaria. Então, se você for construir uma casa em madeira, o seu cliente solicitar uma casa em madeira, ela precisa de cuidados, de manutenção, mais do que uma casa em alvenaria. Não tratar a casa contra cupins, umidade e até o próprio desgaste das ações do tempo certamente farão com que a casa tenha uma vida útil menor. Qualidade na construção. Se a madeira não for bem empregada na construção, desde seu recebimento e armazenamento no canteiro de obras, rangidos e falhas estéticas podem ser um atormento para o morador. Ou seja, esse material tem que ser, essa qualidade na construção tem que se dar desde o recebimento da madeira, não colocá-la em um ambiente úmido, tratar esse material desde quando ele sai da indústria, chega na obra, é armazenado até ser utilizado. A qualidade do material. A casa deve ser construída com material de alta qualidade, pois uma madeira mais barata pode comprometer a estrutura da casa e em algum desastre natural a casa pode ficar comprometida. Então, essas questões têm que ser observadas quando nós pretendemos utilizar madeira como vedação vertical. Manutenção. Para que tenha durabilidade e resistência, as casas de madeira devem receber um tratamento especial na área externa e também interna. Recomenda-se passar verniz de base aquosa de 4 em 4 anos para a parte externa e 20 em 20 anos para a parte interna. Além disso, é necessário tratar o solo do terreno antes de receber a casa para evitar a infestação de cupins. Em locais com riscos de desastres naturais, como enchentes, furacões, deslizamentos, as casas de madeira podem não oferecer estabilidade e força necessária para suportá-los, sendo preferida, nesses casos, as casas de alvenaria. Os ruídos. Pode ser que certas construções apresentem os rangidos típicos da madeira, chegando ao ponto de incomodar os seus moradores. Ao pisar em certos pontos ou abrir portas e janelas, esses ruídos podem persistir e se tornar um problema para os moradores que apreciam o silêncio. Então, pessoal, agora nós encerramos aqui mais uma etapa da nossa vedação vertical utilizando a madeira. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem complementar com algum conhecimento, tiverem também algum questionamento, né, alguma dúvida, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem no WhatsApp para a professora, podem ligar também, tá bom? Até a próxima aula.